Então, quem é o versionamento de software dentro da GCS? O conceito dele, né? As características dos projetos de desenvolvimento de software foram bastante modificadas ao longo de 30 anos. Não vou colocar 40 anos já. Da década de 80 para cá. Na década de 60 e 70 tinha um contexto muito reduzido, até porque somente empresas muito grandes, ou como a gente já falou na aula passada, militares trabalhavam com gestão de software, porque eles desenvolviam softwares mais complexos e maiores. Nos últimos 40 anos, o mercado começou a se adotar, tecnologias mudaram também, e isso veio sendo alterado e ajustado, né? Essas características de projeto de desenvolvimento de software exclusivamente, vieram sendo ajustados e modificados de acordo com a maturidade que se tem hoje em engenharia de software, isso com a experiência de muitos profissionais. Eu estou há 30 anos, pelo menos, nessa profissão. Eu iniciei isso com menos de 20 anos de idade. Então, e eu não sou um teórico conceitual, mas eu estudei muito e tenho uma ampla experiência. Nesses 30 anos, eu me mudei demais a minha compreensão de como se gerencia e como se gerencia um projeto ou a manutenção contínua de um sistema. Entendi melhor o que são modelos e métodos. E isso tudo veio acontecendo com a engenharia de software, né, baseado justamente nessa experiência de muitos profissionais e do mercado que mudou. A tecnologia que também muda nos obriga a fazer adequações em relação a como gerenciar o desenvolvimento de software, tá? Então, essas modificações afetaram as equipes, as tecnologias, as metodologias e até mesmo o grau de exigência de usuários. Sim, cada vez mais os usuários são mais exigentes porque tem mais contato e esperam mais de o software, eles já sabem usar o sistema, não é qualquer coisa que se entrega na mão deles é aceito. Então, os problemas nesses projetos tornam-se mais graves quando um novo elemento é adicionado, a mudança. Então, não importa o projeto, mesmo que a mudança é o ponto focal de controle, de gestão, é a preocupação principal em gestão de software é a mudança, parece, né? Pelo menos na gerência de configuração de software ou na gestão de mudança é justamente a mudança. Mas ela vem permeando todo o projeto. Eu fico batendo nessa tecla, né? Desde um projeto que sai do zero, da construção do software de zero, e a mudança está presente, ou é um risco presente desde o primeiro dia, desde a primeira conversa com o usuário. Conversei com o usuário, ele me deu uma visão geral, fui para o trabalho, em 2 dias trouxe para ele um esboço inicial de requisitos, ele olha e muda 20% do escopo. É muito comum isso acontecer, né? Esse é um risco que sempre está presente, a mudança. E isso aumenta demais a complexidade de gestão e implementação de software. Então, Bersoff, em 1980, há 40 anos, declarou que, independentemente de onde se esteja no ciclo de vida, o software mudará e a mudança persistirá através de todo o ciclo de vida. Este cara falou na década de 80, no início de 80, esta verdade. E demorou muito para a grande massa de engenheiros de software compreender isso e aceitar a mudança como um elemento presente e constante em projetos de software. Tá? Então, a mudança é um elemento que vai existir e vai persistir, ela vai acontecer desde o início até o final, todo o ciclo de vida, desde que inicia-se um software, desde a ideia do software até a sua descontinuação, ok? Então, os problemas que existem em relação ao desenvolvimento, né? Sobreposição de código, para quem já tem um pouco de experiência, sabe que é muito comum. Se você não trabalha com versionamento, ou copiar e colar, eu estou desenvolvendo, eu vou mexer em determinado arquivo, não mexa. Beleza, eu não mexo. Ali uma semana eu esqueço, vou lá e mexo no arquivo que eu tinha combinado que não ia mexer. E boto no ar uma alteração, e vem aquela pessoa, meu colega, que estava mexendo naquele código exclusivo, naquela arquivo específico. Uma semana depois ele vai lá, termina a alteração dele, vem e grava em cima da alteração que eu tinha feito. Sobreposição de código, eu perco o trabalho, o cliente começa a ligar e reclamar. Viu, você tinha arrumado, agora estragou de novo. O cliente não sabe o que está acontecendo, né? A gente tem que ter essa noção, putz, alguém copiou o código em cima, alguém voltou uma versão anterior, ou realmente copiou o código em cima. Muito comum quando você não tem versionamento. Perda de alterações, talvez perda de alterações seja isso que eu comentei
Agora a sobreposição de código é duas pessoas escreverem o mesmo código duas vezes. Perda de controle das alterações, quais, quando e quem. Isso é certeiro, né? Não tem o versionamento, não tem o versionamento inserido no contexto da GCS, no controle. Eu não tenho como fazer o rastreamento de quais são as alterações que aconteceram, quando elas aconteceram e quem as fez. É essencial, como a gente falou na última aula, saber todos esses pontos aí para prever, antecipar, corrigir, né, problemas que venham com as mudanças que acontecem. Dificuldade em recuperar o código de uma versão anterior. Se eu estou trabalhando num sistema que o produto tem várias versões no mercado, que são colocadas várias versões no mercado, que geralmente são produtos que não são web, produtos instaláveis, eu preciso conseguir recuperar uma versão específica do código. Preciso ir num snapshot, num momento, numa configuração específica no tempo do projeto e recuperar aquele código exatamente como estava naquele momento para poder fazer correções, por exemplo. Tá? E contradições e falhas nas versões. Eu acerto alguma coisa numa versão, tem 2, 3 versões do produto rodando. Olha, apesar do nome parecido, a gente vai ficar falando isso, versionamento é diferente de versão de software, ok? Versionamento é versionar cada item de configuração. Se eu tenho um software com 1000 arquivos e esses 1000 arquivos, toda vez que um deles é alterado, eu tenho um versionamento de um arquivo. Isso não gerou uma versão nova do software, pode ser um evolutivo do desenvolvimento que tem vários versionamentos, várias alterações gradativas em arquivos diferentes. Isso é versionamento. Versão de software é depois que eu termino todo aquele conjunto de alterações, os vários versionamentos de arquivos diferentes, eu chego num momento estável que eu vou implantar. Aí eu compacto, empacoto, né, tiro uma foto daquele momento e marco ela com um label, com um rótulo. Aí eu tenho uma versão de software. Ok? Então, contradições e falhas nas versões de software. Por exemplo, eu tenho o software versão Enterprise e o software versão Standard, que eu vendo no mercado. E daí eu corrijo algo no Enterprise e o Standard continua com um erro, porque se eu não tenho versionamento, eu não tenho como ligar esses códigos e é uma bagunça. Altero um, esqueço de alterar outro. É mais difícil com versionamento. Versionamento não é bala de prata, mas é uma ferramenta essencialmente muito importante e útil e minimiza muitos erros nos sistemas, tá? No projetos. Então, um sistema de controle de versão ou um sistema de controle de versionamento é um gerenciador de repositórios. Repositórios vou simplificar. Um diretório onde os códigos fontes e outros documentos, arquivos de help que você cria, documentos de aceite, documentos de requisitos, docs ou planilhas que você precise usar no teu projeto como um todo, são armazenados, ok? Então, repositório é um local central onde você deposita esse conjunto de arquivos. Não é um banco de dados, certo? Ele pode ser controlado por um banco de dados, a gente vai ver GitLab, GitHub para frente, mas ele é um local, um servidor, ou pode ser na tua própria máquina, que ele é um repositório dos códigos. Uma das suas utilizações do versionador de códigos, do versionador, é servir de repositório de arquivos para o código-fonte de um programa de desenvolvimento. É o mais comum, né? A gente usa para isso. Esses sistemas possuem controle de acesso, permitindo fiscalizar toda mudança feita com o código-fonte. Todas as pessoas que vão usar um versionador têm que se identificar quem ela é. É uma identificação, o Git, que é o que nós vamos ver na sequência, nas próximas aulas. Ele permite que você, não é login e senha, ele permite que você vá lá e diga, eu sou fulano, meu nome é esse, meu e-mail é esse. Tá? O sistema de versionamento permite isso. Já o repositório, colocar coisas e tirar coisas do repositório, o versionador, o sistema de versionamento, permite que eu implemente sistemas de permissão. Quem pode e quem não pode acessar determinado repositório. Então, isso aumenta também a segurança e garante a identificação de quem está fazendo alterações naquele repositório. Então, qual a aplicação deles, né? O histórico.
Então, com o sistema de versionamento, eu garanto o histórico, ele registra a evolução do produto. Na próxima aula eu vou mostrar uns históricos de trabalho nosso, vocês vão ver que eu consigo identificar desde o primeiro dia de alguns produtos até hoje, e já aconteceu de eu precisar voltar a versão inicial, depois de ter alterado várias vezes uma determinada rotina, chegar-se à conclusão que não, a versão inicial tem o código que a gente precisava, e voltar lá atrás sem ter que reescrever aquele pedaço de código. Permite a colaboração, possibilita o trabalho simultâneo dos desenvolvedores, mesmo que geograficamente, principalmente agora, né? Eu sempre gostei de trabalhar home office, teletrabalho, eu sinto confortável, nunca precisei estar na frente dos meus colegas, fisicamente próximo. Só que muita gente não consegue fazer isso, né? Pô, num momento como esse, todo mundo está tendo que trabalhar geograficamente separado, quem sabia trabalhar antes já está em vantagem, certo? Mas independente desse parênteses aí, né, a gente pode trabalhar, mesmo geograficamente separado ou no mesmo local de trabalho, versionar nossos códigos, só que o geograficamente separado facilita muito com um sistema de repositório e versionamento. Permite variações no projeto, mantém linhas diferentes de evolução do mesmo projeto. Um exemplo que eu dei, né? Eu vou lançar um software no mercado, versão Standard e Enterprise. Uma tem algumas características, outra tem mais funcionalidades, eu cobro mais caro. Muito comum esse tipo de prática. E como é que eu gerencio as bases de código? Eu consigo fazer essa variação do projeto e também manter o que é igual no projeto, usando linhas diferentes de evolução. A gente chama de branches, vamos ver isso na sequência. Então, como é que funciona? O controle de versão é composto de duas partes. O repositório, que é onde o código central, o código fica num servidor central, e a área de trabalho, tá? Na verdade, aqui ele está falando do próprio momento local onde você está trabalhando. Eu já vou explicar essas nuances aí. O repositório armazena todo o histórico de evolução do projeto, registrando toda e qualquer alteração feita em cada item versionado. Já vamos ver isso. Então, o desenvolvedor não trabalha diretamente nos arquivos do repositório. Tá, a grosso modo, como nós vamos falar de Git, eu tenho um subdiretório dentro do meu diretório de um projeto de software. Então, o projeto, né, a raiz do projeto de software, e tem vários subdiretórios com bibliotecas, o código-fonte da minha aplicação, e um subdiretório é o repositório. Ele vai gravar todas as informações da evolução da vida daquele projeto. Então, o programador ele não trabalha no repositório, ele trabalha na área dele normal, que ele é chamado, quando eu tenho um diretório versionado, ele é chamado de área de trabalho. São os arquivos normais que eu trabalharia mesmo sem ter um sistema de versionamento atrelado àquele projeto. Então, ao invés disso, ele usa uma área cópia de trabalho, como eu falei, né, área de trabalho, que contém a cópia dos arquivos do projeto e que é monitorada para identificar as mudanças realizadas. Essa área individual e isolada das demais áreas de trabalho. Então, eu, desenvolvedor, vou estar trabalhando em um determinado diretório com os arquivos de fonte do meu sistema naquele diretório. Aquilo ali é como se fosse uma cópia do trabalho original, do fonte original que está no repositório, certo? Toda vez que eu faço alterações, eu tenho que confirmar as alterações e mandar elas para o repositório. Eu posso fazer um monte de alterações, me arrepender e simplesmente não confirmar as alterações e pedir para voltar a uma situação anterior às alterações. É possível de fazer, beleza? Então, é aí que começa o versionador a trabalhar. Ele, dentro do teu próprio diretório de trabalho, ele cria um subdiretório, ali está o repositório e ali está a versão com os vários momentos na linha do tempo dos códigos e você trabalhando com uma cópia de um determinado momento, que pode ser o momento mais atual, o último momento de alteração desses arquivos, tá? Então ele funciona assim, imagina que toda essa área branca, vou fazer um desenhão aqui, ó. Imagina que tudo isso daqui é a área de trabalho minha lá, podia ser um diretório específico. Vocês estão vendo essa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Então, essa área aqui, esse quadrado vermelho, todo compreende, eu estou fazendo o paralelo, porque depois vai ficar mais fácil de entender, né, que é um diretório. O repositório, ele vai ser um subdiretório, talvez, desse seu
ambiente de trabalho. E a área de trabalho são todos os demais diretórios que você tem, subdiretórios, arquivos que você tem naquele diretório raiz. Toda vez que você faz uma alteração aqui, você tem que fazer o que a gente chama de commit, que é a confirmação dessa alteração. Daí você joga para dentro do repositório. Beleza? A grosso modo é isso. Então, toda vez que você precisa, se eu estiver trabalhando com uma equipe, mais de uma pessoa alterando, eu posso pegar as últimas alterações das pessoas e puxar para a minha área de trabalho. Ele é sincronizado, atualizado, não se sobrepõe os trabalhos, isso é importante. Eu vou detalhar melhor essas questões para frente, né? E eu atualizo o que foi feito pelos meus colegas e continuo o meu trabalho nessa área. Cada alteração que eu faço aqui, depois eu compacto elas, eu junto elas como se fosse um commit, uma confirmação só, e vou fazendo confirmações jogando para o repositório. Tranquilo? Vamos melhorar esse entendimento. Então, versionamento. A gente tem dois conceitos de versionamento, os centralizados e os distribuídos. Os versionadores que trabalham com o conceito centralizado, dois exemplos, a VCS e o SVN, muito utilizados na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000. E os distribuídos, Git, Mercurial, Bazaar, são exemplos, são diferentes tipos de versionadores. Hoje, esse cara aqui praticamente se tornou sinônimo de software de versionamento. O mundo todo usa Git, né? Pouca gente acaba hoje usando Mercurial ou Bazaar. VCS e SVN, então, tá praticamente em desuso. O Git se tornou extremamente popular, tá? Quem desenvolveu o Git foi o Linus Torvalds, que ele desenvolveu para melhorar, ele usou o mundo open source, utilizava principalmente esse cara aqui, o VCS, e ele sentiu a necessidade de uma forma diferente de trabalhar, vocês já vão entender por que centralizado e distribuído, e desenvolveu o Git para aplicar um conceito de distribuição de repositórios. E ele, desde até o final da década de 90 para cá, cada vez mais sendo adotado, até que hoje é o software de versionamento de sistemas de fato do mercado. Então, qual que é a lógica dos versionadores centralizados? O controle de versão centralizado segue a topologia em estrela. Lembra da topologia em estrela? O núcleo, né? E daí os nós estão pendurados neste cara. Então, todo mundo aponta para o centro, beleza? Então, havendo apenas um único repositório central, então nesse exemplo aqui, o único repositório central, que seria a bolinha no núcleo, no centro, mas várias cópias de trabalho. Daí eu teria, então, cada desenvolvedor ou cada computador onde alguém estivesse trabalhando com esse código-fonte teria uma cópia de trabalho local, certo? Então, os vermelhos aqui significariam cópias de trabalho e só que para eu fazer o commit, para eu confirmar as alterações, eu sempre tenho que enviar nos tipos centralizados, sempre tenho que enviar para o repositório central, que é o único repositório disponível nesse formato. A comunicação entre uma área de trabalho e outra passa obrigatoriamente pelo repositório central. Então, vamos dar uns nomes aqui. Se essa área de trabalho é a A e esta aqui é a B, certo? Se eu quero mandar código de A para B, obrigatoriamente eu teria que fazer isso daqui. Mandar. O A alterou o código. Eu quero outra cor. O A alterou um código. Tem que mandar para o repositório central e o B recebe do repositório central. Beleza? O maior problema é, se o A alterou o código e não quer mandar para B, quer mandar parte para B, parte para A, mas ele já tem boa parte do seu código alterado e ele gostaria de fazer um commit, uma confirmação desses pontos que ele já alterou, mas ele não quer mandar ainda para B, não tem como, ele não pode confirmar alterações que ele não quer distribuir para o restante das áreas de trabalho dos outros desenvolvedores, porque toda a confirmação de trabalho, todo commit sempre é
jogado para o repositório central. Isso no modelo centralizado, tá? Então, mais ou menos o que eu desenhei ali, um repositório que recebe todos os dados e todo mundo faz commit e update lá. Era muito comum um cara chamado era Microsoft Code Version, acho que era isso, e que era o versionador da Microsoft, década de 90 e início dos anos 2000, e ele tinha esse modelo também. Você entrava na IDE, tinha muita empresa que o fluxo de trabalho era assim: todo desenvolvedor iniciava o dia baixando todas as atualizações do repositório central para sua máquina. Trabalhava o dia inteiro, no final do dia tinha que obrigatoriamente mandar todas as suas alterações para o repositório central. Então, todo dia, todo mundo baixava, no início do dia, todas as atualizações de todos os outros. Então, era mais difícil de eu trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, até chegar num ponto estável, né? Eu corria sempre o risco de estar jogando para o repositório central código que desestabilizava o sistema como um todo ou podia quebrar a funcionalidade dos colegas. Por quê? Porque tinha que ir para o repositório central. Já o distribuído muda isso. São vários repositórios autônomos e independentes, um para cada desenvolvedor. Então, cria uma nova camada. Eu tenho um repositório no local de trabalho de cada desenvolvedor, tá? E cada repositório possui uma área de trabalho específica. Então, eu tenho o repositório. Vou fazer mais uns desenhos aqui. Imagina que esse cara aqui é um desenvolvedor. Então, ele teria um repositório local e atrelado a ele uma área de trabalho, beleza? E essas operações de update, commit acontecem aqui mesmo, né? Então ele fica esse vai e vem na própria máquina, fazendo commit e update aqui. Se eu quero mandar para um repositório central, eu vou ter que mandar em algum momento, quero comunicar com o restante do pessoal, aí eu posso dar um comando e dizer assim: pegue todas essas últimas alterações que estão nesse repositório meu e manda para lá. Ou vice-versa, eu preciso saber o que aconteceu na última semana dos outros desenvolvedores, baixo para cá, atualizo o meu repositório local e, se necessário, atualizo a minha área de trabalho com essas alterações que vieram do repositório. É como se fizesse uma ponte ao repositório local, certo? Então, é uma cópia, sempre uma cópia, né, do repositório. Eu acho que o meu outro desenho estava mais fácil. Então, aqui, ó. Então, eu tenho um repositório central aqui. Ok? Esse cara cada desenvolvedor tem sua cópia de repositório, por exemplo, aqui. Perdão. Nesse desenho está aqui em cima, ó, perdão, aqui, ó. Repositório central. Então, por exemplo, a Aline vai fazer um pull, que é puxar para a área de trabalho dela, a mesma coisa o Roberto faria, mesma, né? E a Aline tem um repositório na máquina dela e trabalha na área de trabalho acoplada a esse repositório. Quando ela precisa, ela faz o link e manda daqui para lá. A diferença, uma das diferenças do descentralizado é que a Aline, nesse exemplo aqui, poderia servir de repositório remoto para o André. Então, o repositório da Aline poderia fazer isso daqui, como se fosse uma árvore de repositórios. Isso não é comum, tá? Mas é possível de fazer. O principal vantagem de ter os repositórios distribuídos é isso daqui, ó. É eu poder ficar fazendo commits e atualizações desse meu repositório local sem commits, que são as confirmações de alterações, sem eu necessariamente toda hora mandar para o central. Eu só mando para o central. Posso fazer várias confirmações. Eu terei um arquivo, 2 arquivos, implementei uma funcionalidade. Agora fiz vários testes, está tudo ok, 4 dias de trabalho, agora eu vou mandar uma vez só para o central. Daí os meus colegas podem puxar depois essas alterações e confirmar elas, atualizar o seu repositório local com alterações que eu fiz. Isso me garante o versionamento, o acompanhamento da versão, a identificação das mudanças, mas sem impactar até um determinado momento, né, controlado, o trabalho
da equipe, beleza? Essa é a principal diferença aí de como funcionam os centralizados dos distribuídos, dos versionadores. Mas aí no final os demais conceitos e a forma de trabalho são muito similares. A gente vai acabar trabalhando com repositórios distribuídos porque vamos trabalhar com Git. Então, os identificadores de revisão, né? Uma revisão precisa de uma identificação única. Cada vez que eu altero eu posso ter alterado 3 arquivos e criar uma revisão. Então, talvez o nome melhor em português fosse sistema gerenciador de revisões e não de versões, para não confundir com versão de software, né? Versão de produto. Então, os identificadores de revisão, cada vez que eu faço uma alteração, eu tenho que identificar uma revisão, quando eu garanto aquela revisão. Isso pode ser um único arquivo, pode ser 20 arquivos alterados que compreendem uma revisão de código, tá? No centralizado, cada revisão recebe um número inteiro e sequencial. No distribuído, a forma mais usada é através de um SHA-1. SHA-1 é um tipo de identificação que produz um número de 160 bits ou 40 dígitos, ok? É um número grandão, um identificador único que cada revisão recebe. Então, eu posso definir, identificar cada revisão pelo número mínimo de dígitos que não se repetem. Então, nas primeiras revisões é comum que, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, é o suficiente para identificar cada revisão aqui. Se aumentar muito o número de revisões no código, talvez eu tenha que mostrar mais um dígito. Beleza? O mais comum são as revisões ficarem com esses números maiores, como vocês estão vendo aqui, com esses dígitos maiores. Então, no centralizado, eu sempre tenho 2 cópias de trabalho, são criadas a partir do checkout. No centralizado, eles chamam de checkout check-in. Checkout é como se fosse um copie do repositório central e traga para cá. Check-in pegue tudo que eu alterei aqui e coloque no repositório central. Então, as duas, por exemplo, 2 pessoas, 2 desenvolvedores iniciam no mesmo estado. Fazem o checkout aqui dessa bolinha, que está num ponto assim, identificado por uma bolinha azul, né? A versão de código-fonte, o estado dos códigos-fontes está como essa bolinha azul. Aí a Aline vai lá e publica no repositório dela. Essa bolinha azul mais claro, ela manda para o repositório central. O Roberto, né, vai tentar fazer a publicação dele também, confirmação dele e mandar para o repositório central. Mas o controle de versão recusa, justificando que as alterações foram baseadas em arquivos desatualizados. No caso, um ou mais arquivos alterados pelo Roberto já haviam sido alterados por Aline. Então, se o mesmo arquivo que o Roberto alterou, a Aline já tinha alterado e mandado para o central, o repositório diz assim, out of date, você está desatualizado. Então, você vai ter que puxar para a sua máquina, Roberto, as atualizações, ajustar elas com as suas alterações e depois publicar no central, ok? Então, o Roberto tenta publicar, mas o controle de versão recusa, justificando que as alterações foram baseadas em arquivos desatualizados. No caso, um ou mais arquivos alterados por Roberto já haviam sido alterados por Aline. Então, ele tem que obrigatoriamente puxar os arquivos, certo? O Roberto não tinha esta bolinha azul clara aqui. Ele teve que puxar para o código de trabalho dele, a cópia de trabalho dele, unificar com a bolinha amarela, que era a alteração dele, e criar a bolinha verde. No final, né, com a bolinha verde que ele vai poder fazer. Na atualização da cópia de trabalho, o controle de versão já mescla automaticamente. Então, o próprio versionador, se não há sobreposição de linhas de código alterada, ele já faz isso daqui. Ele mescla os arquivos, as alterações. Aí sim, depois da mesclagem, que a gente chama de merge, que vai produzir o resultado esperado, o Roberto manda a bolinha verde, que é a junção das alterações, lá para o repositório central. E daqui vocês podem ver, eles saíram do azul, passaram pelo azul mais claro e chegaram na verde. Essa é a linha do tempo aqui em cima do repositório central, das alterações globais dos códigos. E aqui, vocês estão verificando que cada cópia local tem um versionamento diferente, uma identificação da alteração de código diferente. Por quê? Porque a Aline já continuou mexendo e já chegou em um outro ponto que o Roberto não tem, ok? Aí vai lá, a Aline faz o quê? Um novo commit, manda daí a bolinha amarela ou rosa para o histórico. E agora o Roberto está desatualizado de novo. E esse é o
ciclo que vai acontecendo. Quem atualiza primeiro, baseado numa última cópia igual aos demais, não é travado pelo versionador. Aquele que tenta atualizar uma versão que teoricamente, ou que possivelmente sobreporia alterações de um colega que já fez um commit antes, uma confirmação antes, o versionador impede para que faça seu ajuste local e então o envio dessas alterações, tá? Num ambiente distribuído é um pouco diferente. O conceito central é muito parecido, mas é um pouco diferente, porque daí eu posso fazer os commits na minha própria máquina, essa é a vantagem. Eu tenho um repositório, uma cópia do repositório na minha máquina. Então, nesse exemplo aqui, o Roberto clona o repositório da Aline e agora ambos partem do mesmo ponto. Beleza? A Aline e o Roberto publicam suas alterações nos seus respectivos repositórios, nos seus próprios repositórios. Então, a Aline fez uma alteração que gerou essa bolinha azul, e ela fez um commit aonde? No repositório dela. Isso daqui está tudo dentro do computador dela. O Roberto fez uma alteração que resultou nessa bolinha amarela e fez a publicação aqui, ó, o commit no seu repositório. Então, esses repositórios, cada um deles, eles são distribuídos. Cada um deles está na própria máquina do desenvolvedor. Aí o Roberto sincroniza o repositório com as versões publicadas pela Aline. Isso, a área de trabalho não é afetada, ó. O Roberto sincroniza, ele puxa o que a Aline alterou para a máquina dele. Mas isso cria uma nova linha de trabalho, tá vendo? Isso não impacta diretamente, inicialmente. O versionador permite que o Roberto faça o merge. O Roberto, então, vai lá e diz, então agora mescle. Primeiro eu sincronizei, trouxe todas as alterações da Aline, do repositório da Aline para o meu, porque eu tinha ligação inicial com esses repositórios. E agora eu quero que você faça um merge. O Roberto, então, explicitamente vai dizer para o versionador, agora sim faça um merge e junte as minhas alterações com as da Aline para virar essa bolinha verde. E a Aline continua lá, ó. Fez uma bolinha rosa, mas está olhando aqui, ó, que depois a rosa dela vai entrar aqui. Tá vendo aqui? E o Roberto ainda não tem também. E assim o trabalho vai acontecendo distribuído sem um matar o outro. E a Aline fez mais um commit que agora é uma roxa, olha. Olha a linha de trabalho da Aline. Uma sequência reta, porque os dois saíram dessa bolinha azul e ela foi criando coisas e não puxou ainda alterações do Roberto. O Roberto já puxou uma alteração da Aline, já fez uma junção dessa alteração com as alterações dele, fez um merge e gerou essa bolinha verde. E na sequência eles têm versões diferentes. Aí o Roberto vai fazer um push, ele vai empurrar do repositório dele para o repositório da Aline. E isso vai criar esta sequência aqui, ó. A sequência que existia antes da Aline continua existindo e entra a sequência do Roberto na árvore da Aline. Se a Aline quiser, ela vai ter que juntar, então, esses dois pontos aqui. Beleza? Então, o controle de versão oferece funcionalidades que facilitam a coordenação de ramos diferentes de desenvolvimento do mesmo projeto. Ramos ou branches, a gente comumente fala o nome em inglês, que é branch. Certo? Então, eu posso ter, olha, linhas de trabalho, a linha 1 da versão 1.0, a linha da versão 2.0, um conjunto experimental de implementações, e eu sempre tenho uma linha mestra, uma linha principal, que geralmente nós chamamos de master, branch master. O versionamento permite isso, tá? E ele traz qualidade de software, né? O software de controle de versão faz parte das exigências para melhorias do processo de desenvolvimento de certificações, tais como CMMI e SPICE. Comentei isso 2 aulas atrás, que os métodos, os modelos de processo de desenvolvimento, eles definem níveis de... Vocês, inclusive, foram lá e pesquisaram CMMI, eles definem níveis de maturidade. O CMMI tem um nível de maturidade que diz, agora a empresa está no nível X, né, de maturidade, alcançando uma maior qualidade de software. Por quê? Porque ela está usando o versionador e usa da forma correta, aplicando os conceitos corretos da gestão de configuração de software. É só uma visão geral mesmo do versionamento, para numa próxima aula eu vou aprofundar esses detalhes de commit, push e pull, e a outra aula daí eu parte para mãos na massa.